Dando continuidade agora à parte 2 do vídeo que fala sobre produção e custos, parte 2, esse é o vídeo 2. E nós damos continuidade a partir da tabela de economia de escala ou deseconomia de escala. Então a gente tem situações que podem ocorrer na fabricação ou na industrialização dos produtos. Vai ocorrer a economia de escala se eu tenho o aumento da produção ocorrendo consecutivamente o decréscimo, a redução do custo unitário e o custo marginal. A economia de escala é interessante para as empresas, porque para cada unidade produzida, se eu vou produzindo mais, vai reduzindo o valor do custo fixo por unidade produzida. E isso se torna a empresa mais competitiva. Então é o esperado com a maior produtividade é que eu tenho essa economia de escala. Se eu tenho uma situação em que eu aumento a produção, mas o custo unitário, aumenta e o custo marginal aumenta, provavelmente o custo fixo não está reduzindo, portanto está aumentando, eu tenho o contrário, então a deseconomia de escala em que produzir mais não é interessante. E uma situação 3, em que nenhum e nem outro ocorre, porque aumenta a produção, mantém o custo unitário e mantém o custo marginal para cada unidade produzida. Então, nas três situações, a situação mais favorável para tornar a empresa mais competitiva é a situação 1, quando se encontra economia de escala. O aumento da produção faz com que o custo unitário decaia e o custo marginal também caia. Vai cair principalmente o custo fixo em cada unidade produzida. Rendimento de escala. Então temos alterações na produção em consequência de um aumento ou diminuição no uso dos insumos. Então temos rendimentos crescentes de escalas, rendimentos constantes de escala e rendimentos decrescentes de escala. Vamos para uma tabela de exemplo. Então nós temos rendimentos crescentes. Reparem que nós temos o aumento de 5% no uso de insumos e gerou um aumento de 7% na produção. Então 5% de insumo, mas criou um aumento maior na sua produção do que 5%, 7%. Rendimento constante. O mesmo aumento de utilização dos recursos e insumos é o mesmo aumento na produção. 5% de utilização de insumos é igual a 5% também aumento da produção. Constante. E os rendimentos decrescentes. O aumento dos insumos foi de 5%, maior do que o aumento observado na produção, que foi apenas de 4%. Aumento na utilização de insumos não fez com que a produção aumentasse nem constante e nem crescente, na verdade decrescente, uma produção menor. Então é uma situação de muita grave, que a empresa deve ficar atenta, porque ela tem que buscar, na verdade, o rendimento crescente no primeiro item da tabela. Trabalhamos durante o curso para falar também a questão da concorrência perfeita e o monopólio. E temos a interação da receita total e o lucro nesse sentido. Pois, concorrência perfeita e o monopólio diferem nos diversos mercados em que atuam. Vamos então relembrar algumas coisas da concorrência perfeita. Nesse tipo de mercado, o preço cobrado por uma firma não sofre alteração independentemente da quantidade vendida, porque uma firma só não consegue mexer com o mercado, porque são muitos compradores e vendedores. Então nós temos aqui a fórmula. A receita total é igual ao preço vezes a quantidade de produto vendido. A receita marginal vai acontecer da variação da receita total dividida pela variação da quantidade. Nenhuma empresa tem o poder de controlar o mercado em função dos fatores internos dela. O preço de mercado é determinado pelo encontro da demanda de mercado com a oferta de mercado. Isso vai determinar o preço de mercado. Quando a gente olha essa tabela, conseguimos ver aí bem a questão do que vai acontecer,
Então, o preço de mercado é determinado pelo encontro da demanda de mercado com a oferta de mercado. Uma firma isolada não consegue alterar esse preço, tem que ser o conjunto. Nenhuma empresa tem o poder de controlar o mercado em função de seus fatores internos que ocorrem dentro dela. Então, você vê aí que o preço de mercado mantém-se constante, mesmo tendo uma produção variando, a receita total, né? Mas a receita média continua sendo constante e a receita marginal também, porque no mercado perfeito tem essas considerações que eu destaquei para vocês. Adicionalmente, vamos colocar mais informações para vocês aqui então. Receita total obtida com a produção e venda dos bens produzidos. Receita média, receita total dividida pelo número de unidades vendidas. E receita marginal é a taxa de variação da receita total pela variação na quantidade produzida. Na situação de monopólio, isso tudo muda, pois uma única empresa produtora de um bem ou serviço, né, ela manda no mercado. Então, como não há produtos substitutos e existem barreiras de entrada a novas firmas, há um controle do mercado pelo monopolista. Ele controla e tem o poder, então, de mandar ou alterar o valor, o preço praticado. As relações entre receita e custos e lucros dependem de características do mercado. Então, se o monopolista quiser vender mais, o preço cairá. Produzir menos, o preço subirá. Mas ele tem um controle, né, desse preço aí. Então, a lei da oferta e demanda, ou seja, uma empresa tem a capacidade de alterar o preço do mercado, pois ela é exclusiva do mercado. Então, ao ofertar mais, cresce a oferta e a demanda é a mesma. Para ter interesse é preciso baixar os preços. O mesmo se aplica para a situação contrária. Repare que nessa tabela já não se mantém constante as receitas e média e nem a receita marginal, porque aí nesse caso há todas essas características do que ocorre no monopólio. Para calcular, vamos ver os exemplos. A receita total, como é que eu encontro ela? Preço vezes quantidade. Então nós temos ali na linha 2, nós temos o preço de 50, foi vendido na quantidade de 1, receita total de 50. Receita 50. A receita total logo abaixo, nós temos o preço 40, quantidade vendida 2, a receita de 80, receita total. Passando para a coluna de receita média, receita total dividida pela quantidade. Então, a receita média eu vou encontrar pegando a receita total da segunda linha, 50, dividido pela quantidade 1, receita média 50. Logo abaixo, eu pego a receita total de 80, dividido por duas quantidades vendidas, então receita média 40. Receita marginal, nós temos aí na última coluna, é a variação da receita total dividido pela variação da quantidade. Então nós temos a variação da receita, primeira linha, 50, pegando a linha anterior, 0, 50 menos 0, dividido por 1 da linha que nós estamos calculando, menos 0 da linha anterior, 1. Então, 50 dividido por 1, 50. Na linha seguinte, repare que nós vamos agora trabalhar com a variação da receita, onde nós temos a receita total de 80 menos a da anterior, que é 50. 80 menos 50 dividido por 2 menos 1, também correspondente à mesma linha e a linha anterior, para a variação da quantidade, fica 30 dividido por 1. Resultado final, 30 de receita marginal. Então, com os dois vídeos, nós vimos então o que? Os conceitos de custo total, custo fixo e custos variáveis. Também custo marginal e produto marginal, produtividade marginal. Economia e deseconomia de escala. E receita total e lucro. Fechando assim essa parte de produção e custos que nós tínhamos que ver em 2 vídeos.